Gente, chegamos então na nossa última aula de hoje. Anotem o cabeçalho, por favor. Quarta-feira, 12 de agosto de 2020, aula na modalidade online. História, né? Correção das atividades, revisando o que aprendemos. Semana passada, vocês fizeram a atividade de revisão daquilo que a gente já estudou, né? Então, nós vamos fazer a correção agora, tá bom? Vamos lá. Questão 1. Marque V para a frase verdadeira e F para a frase falsa. Letra A. Os povos indígenas foram os primeiros habitantes do Brasil? Verdadeiro. Letra B. Os índios venderam suas terras para os portugueses? Falso. Né? Os portugueses chegaram tomando posse do que era dos indígenas, né? Letra C. Os portugueses se consideram senhores do Brasil, fazendo os índios serem seus escravos e forçavam os indígenas a extrair a árvore chamada de pau-brasil? Verdadeiro. Os africanos tinham salário e não eram escravizados? Falso, eles não tinham salário, eles eram escravos, né? Foram escravizados. Letra E. Os portugueses ocuparam e dominaram as terras do Brasil, trazendo mais pessoas para viverem aqui? Verdadeiro. Letra F. Os africanos foram capturados e trazidos para o Brasil para trabalhar como escravos? Verdadeiro. Letra G. Os portugueses não adotaram os hábitos dos indígenas, como utilizar suas canoas e cultivar seus alimentos? Falso, né? Eles adotaram os costumes dos indígenas e faziam tudo como os indígenas faziam, né? Foi o que a gente viu lá no livro. Número 2. Grife no texto abaixo os materiais retirados da natureza para o uso dos povos indígenas em seu dia a dia. Os povos indígenas. Os povos indígenas utilizam diversos materiais retirados da natureza. Eles fazem potes de barro, redes de fibras de algodão, cestos de palha, cocares, brincos e colares de sementes e de penas, além de instrumentos musicais de bambu e sementes. Então, quais são os materiais da natureza? O barro, fibras de algodão, palha, sementes de penas, né, no caso, bambu e mais sementes, certo? No grupo indígena, o trabalho é dividido entre homens e mulheres. Complete as frases com as palavras do quadro abaixo. Nós vamos usar homens, mulheres, chefe e aldeia. O chefe organiza as atividades. Os homens caçavam e derrubavam árvores para abrir terrenos. As mulheres plantavam mandioca, milho, batata doce, entre outros alimentos. A pesca e a coleta de raízes e de frutos eram feitas por todos da aldeia, certo? 4. Qual é o nome da árvore utilizada pelos portugueses que tinha muito valor na Europa? O pau-brasil. Nós vimos lá no livro também. 5. Marque 1 para moradia indígena e 2 para moradia dos colonos. Então, aqui nós temos na primeira imagem a moradia dos colonos, número 2. E aqui nós temos a moradia dos indígenas, número 1, certo? 6. Por que os jesuítas vieram ao Brasil? Para divulgar o catolicismo e fundar escolas. Essa respostinha está lá no livro, tá? Foi por isso que os jesuítas vieram. Eles trouxeram o catolicismo para o Brasil. 7. Marque C para a frase certa e E para a frase errada. Os tropeiros faziam comércio de animais entre as regiões sul e sudeste? Errado, não era essa a função dos tropeiros, né? Os tropeiros, eles levavam as mercadorias, os alimentos. B. Os bandeirantes eram responsáveis no transporte de mercadorias como alimentos e roupas para as regiões das minas? Errado. Quem fazia isso aqui eram os tropeiros. Letra C. Os tropeiros foram importantes na fundação de vilas e cidades? Certo. Letra D. Os vaqueiros não eram responsáveis por cuidar da boiada? Errado. Era a função dos vaqueiros, né? Letra E. Os bandeirantes procuravam o ouro e pedras preciosas através das expedições chamadas bandeiras? Certa. Letra F. A pecuária desenvolveu-se inicialmente em torno dos engenhos de cana-de-açúcar e quem cuidava do gado eram os vaqueiros? Certa. Leia o texto com atenção.
No Brasil, a ocupação do território pelos colonizadores começou no litoral com a extração do pau-brasil e com a produção de açúcar. Mas lentamente o interior também foi sendo povoado e a expansão da pecuária foi um fator muito importante para que isso ocorresse. 8. De acordo com o texto acima, todas as alternativas abaixo estão corretas, exceto. Então o tio Marcelo já explicou o que significa exceto. Menos essa, menos uma, né? Essa não está. Então vamos ver qual alternativa que não está certa. Letra A. O gado bovino era utilizado para transportar a cana-de-açúcar até o engenho. Tá certo? Letra B. O gado bovino não contribuiu para a formação do povoado? Só da gente ler a gente já vê que a que tá errada, né? A carne e o leite também serviu de alimento para a população local? Certo. A pecuária é a atividade que consiste na criação de animais? Certo. Nós já vimos isso aqui até lá em geografia, né? Que a agricultura é aquela prática de plantar, cuidar da terra, né? E a pecuária é a atividade de criação de animais, a criação do gado. Então, a que não está correta, né? A alternativa errada é a letra B, tá bom? Vou mandar a foto para vocês das duas folhas de atividades para vocês corrigirem aí. E para nossa aula hoje é só isso, só a correção, tá bom? Gente, essa é a última aula de quarta-feira, a gente encerra por aqui. E qualquer dúvida que vocês tiverem de tudo que nós falamos e fizemos hoje, é só vocês me chamarem, tá bom? Vamos aí agora para ter aula específica hoje, né? E até amanhã, viu, turminha?